Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edivan de Filosofia, mais um encontro, mais um momento juntos aqui. Hoje ao lado do professor Laércio, professor de Geografia, Geopolítica e outras coisas a mais. Lá na ponta da mesa, nos comandos, a Paula, então, sempre à frente. Aí até o final do dia. A nossa física, né? Tá aqui sempre alegre, feliz e retumbante, né? Hoje o dia inteiro aqui, Paula. Ah, sim. Quem que vem depois de nós aqui? Vem o professor Carlos e o professor Marcos. Que azar o seu, hein? Eu fico admirando a alegria dela em assistir às nossas aulas, né? Filosofia, E depois chega o geografia. Carlos Coruja, né? Aí chega o Carlos Coruja. Só dela que não é Oswaldina, quer dizer, Oswaldo. Oswaldina fica lá no O canto Oswaldino hoje. tá ali. Tadinho. Tá certo. Tentei. Pessoal, seguinte então, nossa aula de hoje nós temos 3 temas que são importantes. Eu gostaria que você fosse comigo até a tela para a gente de imediato perceber. Um tema falando da questão da epistemologia, uma questão sobre teoria do conhecimento. Uma segunda questão relacionando política e ética. E uma terceira questão, uma questão puramente de ética. De imediato, para a gente não perder muito tempo, eu gostaria de ressaltar para você sempre o seguinte. A leitura ela é importante, veja lá a prova, certo? Enem 2011, sistema prisional, ok? Já fizemos todas as outras provas, as outras questões. Agora no sistema prisional, questão número 13. E de imediato, sem ler o texto, nós já estamos vendo que é um texto da Marilena Chaui. Espetacular Marilena Chaui, uma das maiores pensadoras ou filósofas, né, do Brasil. A memória não é um simples lembrar ou recordar, mas ela revela uma das formas fundamentais de nossa existência, que é a relação com o tempo. Então, o homem que se relaciona com o tempo. No tempo, com aquilo que está invisível, ausente e distante. Isto é, geralmente, a memória nos remete ao passado, ok? A memória é o que confere sentido ao passado como diferente do presente, mas fazendo ou podendo fazer parte dele, e do futuro, mas podendo permitir esperá-lo e compreendê-lo. A Marilena Chaui ela é encantadora quando ela trata da questão temporal, a questão da temporalidade dentro da filosofia. Né? Há pouco, se você prestou atenção na aula de geopolítica, em que o professor Laércio falava sobre a questão da paisagem, a importância que ela tem na formação da memória do indivíduo, isso é essencial, tá? Isso é importante na geopolítica. Dentro da filosofia, coincidência ou não, né, temos uma questão falando da memória. Essa relação do homem com o tempo, que nos remete a um passado, a formação das nossas ideias, a formação das nossas concepções. Nós somos fruto daquilo que nós vivemos, do que nós experimentamos nesse mundo. A memória é o que nos conduz, então, a podermos vivenciar novamente aquilo. Talvez não as sensações empíricas, aquelas sensações que nós tivemos naquele momento, mas nós podemos, na memória, trazer junto a nós, aqui no presente, o passado. Né? E aí não é uma questão simplesmente saudosista, mas é uma questão de experimentando o passado novamente na sua memória, você consegue compreender e constituir aquilo que nós chamamos de presente, ou ainda esperar o futuro com uma certa expectativa diante daquilo que você já experimentou. Ok? Vamos então ao enunciado novamente. Vamos ver o que ele vai nos perguntar aqui. Com base no texto, qual é o significado da memória? Memória não é lembrar ou recordar. Memória também revela aquilo que é importante, uma das formas fundamentais da nossa existência. Qual forma? A relação que o homem tem com o tempo, com a ideia de passado, presente e futuro. Com base no texto, qual é o significado da memória? Memória é a prospecção, é a retenção das lembranças e recordações. Edivan, nós acabamos de ver que não é simplesmente lembrar ou recordar. Então, se você leu e entendeu isso, de imediato você já vai eliminando, certo? Letra B. É a perda da nossa relação com o presente, preservando o passado. Olha isso aqui, ó, é a perda. Na verdade, nós percebemos então, no texto, eu sempre vou trazer para você o texto, porque ele está deixando muito claro, essa é uma questão que o texto nos deixa claro, que é essa relação do homem com o tempo. Está muito claro aqui, vou até pintar novamente de uma outra cor, a questão da relação com o tempo, ok? É a capacidade mais alargada para lembrar e recordar fatos passados. Não é simplesmente lembrança ou recordação. Novamente está aqui, ó, o texto já te ensina, já está te mostrando que não é.
É o esforço de apagar o passado e inaugurar o presente. Não tem esforço nenhum e nem a função é apagar, né? Nós podemos notar então que a memória, segundo o texto, com base no texto, é o potencial de trazer o passado até nós, apontando para um futuro. Onde está escrito isso? Está aqui, ó. A memória é o que confere sentido ao passado, como diferente do presente, certo? Mas fazendo ou podendo fazer parte dele. E do futuro, mas podendo permitir esperá-lo e compreendê-lo, ok? Por isso que nós teremos aqui a resposta certa, a letra E. A memória, então, segundo o texto, é o potencial de trazer à tona, de trazer aos nossos olhos, então, o passado apontando para o futuro, né? É aquela velha concepção, professor Léa, que a própria geopolítica nos traz, que é você compreender a história, certo? Política e geográfica das nações, para compreender, por exemplo, por que a Grécia está passando por uma situação tão complicada? Por que nós temos conflitos entre os países do Oriente? Isso tudo é necessário. Tem uma explicação, né? Porque dá a sensação de que os caras resolveram brigar agora, né? Sim. Quem vê as manchetes de jornais e revistas, olhando para a Grécia, olhando para o Oriente Médio, dá a impressão que eles começaram a brigar ontem, não tinham o que fazer, vamos brigar. Mas tem um histórico e as pessoas e está impregnado na memória social das pessoas, principalmente porque aí vem uma situação que relaciona, por exemplo, a questão religiosa. Pensando aí de Oriente Médio, indo para a Grécia e para a Europa, nessa área aí se desenvolveu, saindo do Oriente Médio, as três religiões monoteístas do planeta, que mais tem força quando falam, ó, vamos brigar hoje, vamos fazer uma guerra. O judaísmo, o cristianismo e os muçulmanos, né? Um exemplo, vai ter um punhado de coisa. A coisa é extremamente complexa quando pensamos em relação a isso. E há pouco a gente conversava sobre a importância de você ter uma boa leitura, né? Esse nosso texto aqui, eu gostaria de voltar novamente à tela para ressaltar um ponto importante. Aqui, esse texto é extraído de uma obra da Marilena Chauí chamada Convite à Filosofia, né? Provavelmente, muitos de vocês que estão aí nos assistindo neste momento tiveram as suas aulas preparadas pelos seus professores, nossos colegas de filosofia aí, baseadas ou fundamentadas nessa obra. Ou talvez muitos de vocês adquiriram essa obra porque a escola pediu para ter como base e fundamento do ensino da filosofia. A Marilena Chauí é uma das pensadoras, né? Uma das autoras que mais influencia a formação do pensamento filosófico dentro das escolas do ensino médio, né? Aqui no Brasil. Essa obra, ela procura nos trazer, então, os conceitos filosóficos de uma forma bastante acessível para que o aluno do ensino médio consiga compreender, né? Então, nós percebemos, então, um pequeno trecho dela falando somente da questão da memória, a importância que tem a concepção, o conceito de memória, que é essa forma de você, então, lidar com a concepção de tempo, né? O passado sendo evocado para que você possa ter uma compreensão deste presente e saber aguardar um determinado futuro, ok? E tentar até compreender esse futuro que está vindo aí, né? Você que se depara constantemente com o futuro que se torna presente e com o presente que se torna passado, é importante que você perceba que existe uma ligação entre essas fases do tempo, né? Porque a gente costuma dividir o tempo dessa forma para que a gente consiga compreendê-lo. Ou tentar simplesmente desvendar os mistérios que existem nessa linha, né? Filmes e filmes falando sobre essa questão de você poder viajar no tempo, conquistar. É o sonho do ser humano, né? Sim. Poder voltar ao passado, dar uma visitadinha no futuro para tentar evitar umas nhacas antes, mas não tem jeito, por enquanto. E talvez o grande espetáculo da vida seria esse, né? Quando está tudo certinho, se eu já soubesse o que ia acontecer, perde a graça. Você precisa ter o inusitado. Falávamos nas últimas aulas aí, anteriores, falávamos sobre determinismo, né? Que, ou seja, tudo está escrito, tudo assim está será. pronto e assim será. E a vida perde sentido porque você não tem aquilo que é o encantador do homem, que é a liberdade de poder escolher o que você vai fazer. Aquele filme com o Pierce Brosnan, Thomas Crown, mais ou menos trabalha com essa ideia que ele é um homem muito rico, ele tem o que ele quiser,
ele precisa ter emoção na vida. Assista esse filme, uma das coisas que ele precisa fazer é roubar as coisas que ele podia ter. Eu posso comprar, não tem graça, então eu preciso roubar para que eu tenha emoção e depois eu vou lá e devolvo. Para dizer, ó, eu sou bom, senão a vida perde a graça. Se tudo estivesse certinho dentro do determinismo, eu soubesse quanto de dinheiro eu vou ter daqui a um ano, daqui a um mês, ou coisa parecida, perdeu a graça. O ser humano precisa do inusitado, precisa da surpresa. Tirou isso, nossa vida. A gente vira robô. Vira robô. Aliás, é o Blade Runner. Para descobrir se era robô ou não, a memória era fundamental. E por um tempo você coloca um chip no robô, né? Mas qual foi o dia que você quebrou o braço em tal lugar que você chorou? O robô, daí dá um piripaque na cabeça dele, né? Mandava prender o robô. E nós somos, então, enquanto seres humanos, frutos da nossa memória, né? Daquilo que nós vivenciamos. Falávamos há pouco na aula de geopolítica sobre a questão da experiência, de você experimentar o mundo que floresce diante de você constantemente, as experiências que saltam aos seus olhos constantemente. É essencial que você, então, consiga perceber que buscar na sua memória questões do passado não significa simplesmente um saudosismo. Marilena Chauí nos diz que isso nos permite compreender esse presente, né? E também, é claro, compreender o futuro, né? Esse saber esperá-lo e principalmente compreender o que virá. Por quê? Porque o futuro é construção daquilo que nós realizamos hoje, que hoje é construção daquilo que fizemos também no passado. É uma sucessão temporal de fatos e que depende muito da nossa atitude, da nossa postura enquanto seres humanos. Ok? Vamos para a próxima questão, então. Aqui está a nossa resposta certa, a letra E. Né? Então, só para relembrar que a memória é o potencial de evocar o passado apontando para o futuro. Questão 37, uma questão falando aí sobre a relação ética e política. Não há liberdade para os inimigos da liberdade, dizia então esse pensador. Professor, eu gostaria que o senhor lesse. Qual? A parte de baixo, a segunda parte ali? O nome ali, ó. Não há liberdade para os inimigos da liberdade, dizia... Heritier? É isso? Como é que pronuncia esse nome dele? Impossível. Impossível pronunciar isso aí, Não né? tem como. Ele é alemão? Desculpa, mas eu não conheço. Por isso que eu trago sempre para me auxiliar nas minhas aulas aqui, é estratégica, a posição dela na ponta da mesa, é a Paula que faz a leitura Paula, dos termos e dos nomes aí. Olha só. Heritier. Não, é esse aqui, ó. Não. É esse nomezinho que eu gostaria que você lesse. O Saint-Just? Saint-Just. Eu pensei que pensei que você queria a fonte. Não, Perdão. A fonte ali, a fonte eu não vou nem me arriscar. Mas os dois são entendeu? franceses, de qualquer maneira. Como Os que é, dois são Paula? franceses. Just. Ela já Saint quer, Just, ela ela tá já pensando foi. em outro Just, entendeu? Mas ela já foi para os Estados Unidos. Já foi para os Estados Unidos, foi né? inglês aqui, não é mais francês? Não sei como é que é. Saint-Just. Tá certo. Saint-Just. Legal. Gente, não precisa se preocupar com isso, né? Voltemos aqui ao texto. Isso significa dizer, não há tolerância para os intolerantes. A contemporaneidade abriga conflitos éticos e políticos, dos quais o racismo, a discriminação sexual e a intolerância religiosa são exemplos históricos. Com base no texto, qual é a principal contribuição da ética para a estruturação política? Olha que bacana! A ética que contribui para a estruturação política da sociedade contemporânea. Né? É muito comum, quando se trata desses assuntos, questões de gênero, questões sexuais, quando a gente trata então da questão do racismo, do preconceito, é muito comum a divergência de opiniões, é muito comum um medo de se falar sobre isso e, de repente, eu estar me colocando de uma forma preconceituosa. Então eu informo a você, do outro lado, que todos nós temos preconceitos. Todos. Todos nós temos algum tipo de preconceito. O que nós não podemos e jamais podemos fazer é fazer com que esse preconceito se torne a premissa essencial das minhas relações com os outros. O que eu preciso é identificar esse preconceito e trabalhar esse preconceito. Né? Laércio, imagine, eu fui criado numa família extremamente tradicional. Papai tradicional, mamãe tradicional, e é óbvio que todos nós aprendemos, então, com alguns preconceitos, né? Em tese, deveria seguir aquela mesma linha. Obviamente. E com o tempo, com a convivência com as pessoas, com a diversidade, você vai notando e vai percebendo que esses preconceitos não são necessariamente culpa dos meus pais,
mas também de uma construção histórica da qual ele fez parte. Porque eles fizeram parte, Né? verdade. E cabe, então, a mim, que uma vez identificado esse preconceito, que eu consiga compreender a raiz e consiga mudar isso. Para que o meu filho não precise passar por essa situação. Né? Não precise simplesmente desenvolver esse mesmo raciocínio. Quer ver um exemplo dentro de preconceito? Vamos imaginar que você pegue a paisagem do Rio de Janeiro, de 50, 60 anos, da praia. Você vai ver que tem algumas mulheres que estão na praia com longos vestidos. Aquelas mulheres que foram ali estavam cometendo pecado por estar na praia, porque as mulheres, abre aspas, sérias, estavam nas suas casas cuidando dos seus maridos. Com o tempo, aquelas mulheres que estavam com os vestidos passaram a usar maiô. E aquelas que ficavam em casa cuidando dos seus maridos poderiam ir à praia, mas de vestido. Perfeito. Passou mais um tempo, o pecado sempre era daquele que estava na frente. Aquelas que estavam de maiô passaram a usar biquíni. E aquelas que achavam que era pecado usar maiô, tiraram o vestido, passaram a usar o maiô. E a coisa foi até chegar no topless. Sempre eu acho que o pecado é aquele que está um pouquinho à frente do meu pensamento. Ele está cometendo pecado. Ela está de biquíni e eu ainda estou de maiô. Ela está de maiô e ainda estou de vestido. É uma questão de percepção. Seria uma ideia assim, eu fiz algo errado, mas ele fez algo mais Mais errado do que eu. Aí eu Então acabo justificando. tudo bem. Perfeito. É uma ideia, né, maluca que a gente constrói. É só, se for para ver pecado, não tem tamanho. Embora eu discorde dessa ideia, nesse ponto eu prefiro Nietzsche, não tem o bem e o mal. O Nietzsche é uma leitura interessante nessa perspectiva, sim, com certeza. E é maluco, temos que discutir isso, temos que saber admitir. As coisas me incomodam, mas por quê? Da onde vem essa origem, né? Perfeito. O primeiro passo, acho que é esse. Perfeito. A ideia do preconceito, né? A palavra preconceito é pré, ou seja, um conceito anterior a você compreender o verdadeiro conceito. É uma ideia que você faz anterior da compreensão da verdadeira ideia, do verdadeiro conceito, da verdadeira realidade. Ok? A isso nós damos o nome de preconceito. Então é muito comum, quando se trata desses assuntos, um certo temor, um certo receio, pisando em cascas de ovos. Por quê? Porque a gente teme ser taxado de preconceituoso. A gente teme que isso, de repente, possa ganhar um caráter criminal, já que nós estamos no momento em que as lutas de grupos, de minorias, buscando essa igualdade, e eu acho que isso é fundamental, isso é essencial, essa busca, né? Está em voga, né? O debate está aí. Se você for buscar um dos últimos acontecimentos aí a polêmica da última parada gay, né? Em que nós tivemos ali uma pessoa ali, um transexual sendo encenando uma crucificação, né? E isso gerou toda uma discussão, um debate. E eu acredito que esse debate ele é rico e ele tem que acontecer. É claro que os exageros vão acontecer dos dois lados. Dos dois lados. Tanto de um lado quanto de outro, né? Por quê? Porque quando a gente vai defender uma ideia, geralmente a gente quer que a nossa ideia seja a melhor ideia, nós não queremos que a nossa ideia seja superada, ou ainda, nós não admitimos, isso é o mais importante, nós não admitimos que a nossa ideia tenha sido uma ideia equivocada. Então a gente costuma dizer o seguinte: vou sustentar a minha opinião até o fim e como se for se fosse preciso... um time de futebol, né? Como se fosse um time de futebol. Eu vou fazer com que a minha ideia seja a principal, seja essencial. Esse exemplo que você deu é muito feliz pelo seguinte: quando reclamaram daquela transexual, menina, não interessa, de estar ali crucificada, o cristianismo quer dizer que a cruz é só dele. Não, a cruz sempre foi para o ladrão. Cristo só foi para a cruz porque ele foi considerado bandido. As cruzes anteriores eram só para bandidos. Aliás, ao lado dele tinham 2 bandidos. E daí um grupo que surgiu apenas 2000 anos, que não é nada em termos de tempo, que admitir que a cruz só é sua. Então, questão do preconceito estabelecido, como se o símbolo da cruz só servisse para um pensamento. Engraçado, uma representação. A gente vai, se você anda no Brasil, vê uma ambulância, tem uma cruz. Você está na Turquia, vê uma ambulância, não tem cruz, coisa nenhuma. Eles nem sabem que existe o diabo dessa cruz. Tem uma lua. É só questão de olhar. Então, lá na Turquia, se colocasse uma pessoa pendurada numa lua, eles iam criticar, alguns iriam, e nós não falaríamos nada.
Com certeza. Como é maluco essa ideia de preconceito. E assim, veja, ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, nós temos uma cultura que foi educada, por exemplo, de que a cruz é algo sagrado. E essa cultura precisa ser respeitada, né? Mas, Edivan, me parece que é uma cultura um tanto quanto preconceituosa, mas ela é a cultura. E ela precisa ser respeitada. Então, veja, exagero de um lado, exagero do outro. Qual que é a solução disso tudo? Aristóteles já nos ensinava no Ética Nicômaco. Quando você exagera de um lado ou do outro, você perde um conceito que é essencial, chamado bom senso, equilíbrio, justa medida, ou como nós costumamos chamar de justiça. Qual é a primazia da ética? Qual é o princípio ético que nós temos que adotar em todas as nossas ações? O equilíbrio, a temperança, a prudência, para que assim nós possamos gerar justiça diante daquilo que nós fazemos. Eu trouxe para você um assunto que é extremamente polêmico, e talvez muitos de vocês vão ouvir o comentário do professor Lércio e vão dizer: eu não concordo absolutamente com nada do que o professor disse. Por quê? Porque eu penso diferente, eu fui educado diferente, e aí você vai olhar e vai dizer assim: professor Lércio está sendo muito preconceituoso, e aí o Lércio vai olhar e vai falar: você que está sendo preconceituoso, e qual que é o legal disso tudo? Vamos chegar a um bom senso. É possível? E agora a gente vê, eu vi uma frase esses dias interessante, antigamente lavava-se roupa suja em casa. Até inventarem uma grande rede de lavar roupa, chamada redes sociais. E o engraçado, é difícil você ver uma pessoa admitir que o seu candidato também está errado. Sempre o outro candidato é que está errado. Sempre o meu partido está certo e o outro... O Facebook hoje está sensacional nesse ponto. Pode ser que este ano o Enem questione em algum momento, pegue aí duas ideias distintas e as duas julgando a outra, e para você tomar uma posição sobre isso, como nós conseguimos só olhar o defeito do outro. Até esse papo, né, da Viviane, que é a transexual que foi crucificada. É uma questão polêmica também, porque teve aí um desrespeito à cultura, à religião cristã, mas daí, na semana, um pouco depois, a menina saindo do candomblé lá do culto dela. Do culto dela foi atingida por pedra. Foi antes isso, né? Isso, só porque ela era também do candomblé. Então, me lembra muito uma história, muito polêmica, que na verdade não é história, é verdadeira, da mulher que em casa lavando a louça, com a vidraça fechada da cozinha, o marido chegou e ela disse assim: veja lá, ó, a vizinha estende os lençóis dela no varal e aquela sujeira toda, olha lá, não sabe nem quarar o lençol direito. Aí o marido fala: mulher, abre a janela. É a janela que está suja. Limpa a janela. Limpa a janela para você poder olhar o lençol da vizinha estendido. Que não está quarado. Explica o que é quarar. Só nós no interior sabemos o que é isso. A Paula vai nos dizer o que é quarar. A Paula não tem... A Paula faz parte de uma geração feminina que nunca ouviu falar nisso. Então, você nunca viu tua mãe quarar a roupa? Não. A mãe dela não tem essa função na máquina, né? Professor Ayrton lhe dou então a permissão de dizer ao pessoal o que é quarar. Eu também, que sou do interior do sertão do Paraná, da região de Toledo, Terra Vermelha. Bom, primeiro que não tinha máquina, tá bom? Isso é importante. Aliás, no início não existia torneira onde eu vivia. Energia elétrica eu fui ver sei lá quando. Mas Toledo, por ser Terra Vermelha, o colarinho da roupa, para ir para a aula, era uma camisa branca, na época do regime militar, era uma camisa branca, calça azul e conga. Uma conga. Você sabe o que é uma conga? Isso eu sei o que é. Muito bem. E aquele colarinho, ele ficava encardido de um jeito espetacular. Se tivesse que lavar, não lavaria. Então, depois de molhar e colocar o sabão, que muitas vezes era feito em casa, era um sabão amarelo, chamado sabão gaúcho, nem sei se existe mais, aquilo tinha que ser posto ao sol e tinha um tempo também, senão ele acabava impregnando, porque a sujeira ia soltar, porque esfregando não limparia. É uma forma de limpar a roupa. Quarar é uma forma de limpar a roupa exposta ao sol. E eu me lembro dessa historinha, né, da mulher quarando a roupa ali, porque é essa visão que muitas vezes nós temos, né? A nossa vidraça está suja e a gente não enxerga a sujeira que está na nossa vidraça. E a gente transfere essa sujeira para
o lençol do terreiro do vizinho, né? Lá no terreno do vizinho. Então, gente, a ética seria essa análise pelo bom senso. A ética representa essa contribuição do bom senso, a prudência, certo? Essa postura que você tem diante do mundo de enxergar as coisas a partir daquilo que elas são e não necessariamente a partir daquilo que eu acredito que elas sejam ou que eu queira que elas sejam, ok? Então a ética permite você viver numa sociedade de maneira igualitária, sem que haja as diferenças e sem que haja essas diferenças que hoje nós estamos aí debatendo, que eu acho que devem acontecer esses debates. Mas é essencial que esses debates se façam no campo do bom senso e não no campo das acusações e não no campo dos conflitos e não simplesmente, isso aqui preste bem atenção, defesas de egos. Não é isso que nós estamos debatendo. Nós temos que debater o bom senso, ok? Me lembro do meu professor na escola, que ele entrava na sala de aula, acendia o primeiro cigarro e assim ele fumava a carteira toda durante a aula toda, né? E depois de um tempo começou a se entender que isso não era legal. Debatemos, discutimos o assunto e com o passar do tempo a sociedade imaginou então que seria interessante que esse fumante tivesse o seu espaço. E foi criado então aquilo que popularmente ficou chamado de fumódromos, né? Aquele espacinho, a sala do fumante. E depois de um tempo percebeu-se que mesmo ali não era então interessante, então em locais fechados nós decidimos, socialmente falando, de acordo com os princípios éticos que regem a nossa vida, de que é importante que o fumante possa então realizar o consumo desse produto lá ao ar livre, onde ele não vai prejudicar a pessoa não fumante ou aquilo que depois costumeiramente chamou-se de fumante passivo, né? Então, assim, a gente chegou a um acordo, a pessoa pode fumar, desde que não seja num ambiente em que ele possa prejudicar o outro, né? Então, isso é assim que se constrói os princípios éticos, é assim que se constrói as ideias, né, que devem reger a nossa vida. Vamos voltar, então, aqui ao nosso texto, né? Não há liberdade para os inimigos da liberdade, e assim nós vamos entender que não há tolerância para os intolerantes. Então, a contemporaneidade abriga conflitos éticos e políticos, dos quais o racismo, a discriminação sexual, a intolerância religiosa são exemplos históricos. Então, com base nisso, qual é a principal contribuição da ética para a estruturação política da sociedade contemporânea? Vamos lá. Revisar as leis e o sistema político como mecanismo de adequação às novas demandas éticas. Muito bem. Vamos entender isso aqui uma por uma depois. Propor modelos de conduta fundados na justiça. Opa! Modelo de conduta padrão fundado na justiça. Olha aqui outro conceito importante para a ética. Fundado na liberdade e fundado na diversidade. Palavra importante. Diversidade. Criar novas leis éticas com a finalidade de punir os sujeitos racistas e intolerantes. Interessante essa, né? Interessante essa aqui, ó. Instaurar um programa de reeducação ética fundado na prevenção da violência e na restrição da liberdade. Restringir a liberdade. Isso aqui é um conceito importante para a gente discutir daqui a pouco. Instituir princípios éticos que correspondam ao interesse de cada grupo. Ok? Eu preciso que você compreenda o comando. Compreenda o comando. Com base no pequeno trecho acima. Qual é a principal contribuição da ética para estruturar uma política da sociedade contemporânea? Então nós vamos estruturar a ordem política. Veja, revisar as leis, ou seja, vamos rever todas as leis, vamos rever o sistema político, vamos compreender isso como mecanismo de adequação às novas demandas éticas. Quais demandas éticas são essas? Quais são as novas demandas éticas? Porque a demanda ética já é, na verdade, a instituição de novos princípios. Então, nós estamos na fase dos debates, né? Nós estamos na fase da compreensão desse debate, da formação disso. Por isso que não pode ser esta aqui a resposta coerente. E aí nós já vamos, de imediato, ver que é a letra B. Propor modelos. E veja, a gente está propondo modelos de conduta fundados na justiça, na liberdade e na diversidade. Porque a ética não é te obrigar, te forçar a fazer alguma coisa. A ética é quando você adquire um conceito
que o Jean Piaget vai chamar de autonomia. Auto, próprio, nomia, nomos, lei, é quando a lei se torna algo que faz parte de mim. Quando eu tenho autonomia, é quando eu sou dono da minha ação. Ser autônomo representa, então, você ser responsável pela sua atitude. Você assumir a causa daquela ação, você assumir as consequências daquela ação. Eu fiz porque eu posso fazer. Eu fiz porque eu quis fazer. E eu fiz porque eu posso e eu quero. E porque, principalmente, é bom. E aqui, como é que eu separo a ética da moral? Acho que é importante para o nosso aluno agora dar anotar essas duas coisas. Moral, leis, normas, regras, valores, prescrições que são criadas pela sociedade para reger a vida. Num determinado momento. Isso, para reger a vida em sociedade, certo? Então a moral são normas. Descumprir uma norma, imoralidade. Ética, análise de uma ação dentro da sociedade que pode ou não ser moralmente correta, mas que dependendo do caso, pode ser analisado como necessária e como ético. Importante isso, porque pode ter uma questão como essa, um termo que está relacionado à moral e outro relacionado à ética, mas não cabe com o enunciado. Não cabe com o enunciado. E leva o nosso aluno a errar. Então veja, moral, isso é muito importante a pergunta do Laércio, moral são normas, regras, valores, prescrições, é aquilo que a gente cria para organizar. Por exemplo, vou fazer uma provocação. Na França, na Itália, vinho é alimento. No Brasil é bebida. É bebida. Automaticamente, se uma criança... Claro, ninguém vai deixar na França uma criança ficar bêbada. Mas uma criança aprender a tomar vinho. Na Itália, uma criança aprender a tomar vinho, não vai dar conselho tutelar. Agora aqui, sim. São valores que nós vamos cultivando. Sim. São normas e regras. Aí, uma análise ética sobre isso seria se uma criança estiver tomando vinho, vamos analisar o porquê, o que leva a isso. A ética faz essa reflexão. Ok? Voltemos aqui às nossas alternativas. Criar novas leis éticas não é o objetivo, até porque leis seriam questões morais. Instaurar um programa de reeducação ética fundado na prevenção da violência, na restrição da liberdade. Não, a ética, para ser ética, tem o homem que ser livre. Ele tem que fazer por livre e espontânea vontade e desejo de praticar o bem. Instituir princípios éticos que correspondam ao interesse de cada grupo social, não. Não existe ética para um grupo e não ética para o outro. Dentro de uma sociedade, a ética, ela é a mesma para todo mundo. Então, não existe aquela coisa, essa é minha ética, a sua ética. Não, a ética é uma só. Ali na C, agora eu vou fazer uma pergunta para eu entender. Onde está escrito lá assim? Pode colocar na tela lá, por favor. Criar leis éticas. E se colocasse leis morais? Aí você tem que entender o seguinte. Volte ali ao enunciado e perceba o que ele vai perguntar a você. Com base no texto, qual é a principal contribuição da ética? A principal contribuição da ética não é criar leis morais. Né? A principal contribuição que ela pode fazer é propor novos modelos de comportamento. Que as pessoas possam olhar, por exemplo, um casal de homossexual e não realizar em relação àquele casal preconceitos. Mas que eles possam entender que aquela é uma forma... um novo modelo, uma nova forma de entender o mundo que de repente você não tinha compreendido, mas que você precisa compreender. Não preciso concordar, mas o problema é deles. Eu não e tenho que eu preciso respeitar que o outro tem a liberdade de fazer algo que não está me atingindo. Então eu tenho, por exemplo, a questão religiosa. A minha, só o meu Jesus que salva, só o meu Alá que salva, só o meu Jeová que salva. Isso vira fundamentalismo. E aí vira fundamentalismo. Aí da onde vem os preconceitos. Ok? Pessoal... nós teremos a questão 40. Vou deixar essa questão aqui para a próxima semana, então, já que o meu amigo ali apontou o nosso 1 minutinho. Para outra ainda, professor. Para outra, né? Semana que vem já está pronta. A Paula já puxou minha orelha e está pronta. Então vai ficar para daqui a algumas semanas ainda. Aí vocês cobram da Paula depois se não aparecer, ok? A culpa é dela. Pessoal, só para a gente perceber então, hoje a discussão prolongou um pouquinho mais com o professor Laércio, é importante. Falamos sobre aquilo que tem caído constantemente no Enem. Você pode perceber que nós fizemos todas as questões anteriores, fizemos a questão do sistema prisional e toda semana eu estou falando para você sobre ética, tá? É essencial que a gente entenda essa relação da ética com a filosofia e com as outras áreas também, ok? Sempre um prazer, um privilégio ter colegas e companheiros assim ao nosso lado. Obrigado, Paula. Pessoal, fiquem todos bem. Um grande abraço, até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.